Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá, né, para mais um dia na nossa leitura, iniciando aí mais uma semana para a glória do Senhor, né? Eu venho falando já há uns 2 dias a respeito desse nosso erro que existe na apostila, né? Para quem está seguindo aí a apostila com a gente, tá vendo? Essa aqui é a nosso início da semana, né? A continuação de números 23 a 25. Mas quem fez a apostila, né, ela errou aqui. Aqui seria semana 10 e não semana 11. Mas para que não haja, né, problemas na sequência aqui da gente não entender, eu vou seguir o que está aqui, tá bom? Então, hoje a gente está, ao invés de começando a semana 10, né, a gente está começando a semana 11, mas por causa do erro da apostila, tá bom? Não tem erro na leitura, não tem erro na sequência, é só esse númerozinho lá em cima que infelizmente eles erraram e colocaram, em vez de 10, colocaram 11, tá bom? Mas isso não interfere a nossa leitura, não interfere a nossa sequência aqui, e isso é o mais importante, tá bom? Então vamos orar para a gente começar a nossa leitura. Hoje é o primeiro dia dessa semana, segunda-feira, né, dia 6 de março, então semana 11, dia 1, ok? Nós vamos ler números 23, 24 e 25. Tá bom? Vamos orar e a gente já vai começar aqui no capítulo 23. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor está nos dando com a tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pela disciplina que o Senhor tem colocado na nossa vida, Senhor, a respeito da palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque mais um início de semana o Senhor está nos dando, juntamente aqui com os nossos irmãos, com as pessoas que têm decidido também ler junto comigo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem nos colocado em uma rota de disciplina, numa rota de estarmos, né, decididos com o Senhor na leitura. Muito obrigada, Deus, que o Espírito Santo continue ministrando a nossa vida de forma tão poderosa, Senhor, como tem feito durante esses meses. Nós já estamos aí no mês de março, Senhor, e como é bom. Nós sabemos que o Senhor tem caminhado conosco já nesse ano de 2023. Obrigada, Jesus. Fica conosco e ministra sim essa palavra no nosso coração. Amém. Vamos lá, gente? Então, Números, capítulo 23, versículo 1 diz assim: Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque atendeu ao pedido dele, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui com suas ofertas queimadas enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor apareça a mim. Direi então a você o que ele me disser. E foi para uma colina descampada. Deus se encontrou ali com ele, e Balaão lhe disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor colocou uma palavra na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita essa mensagem. Voltando a ele, o encontrou ao lado da sua oferta queimada, junto com os líderes moabitas. Então Balaão pronunciou a mensagem do Senhor a Balaque: de Arã me fez vir Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente. E ele me disse: venha, amaldiçoe Jacó e deseje mal a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? Vejo os israelitas do alto das montanhas e também os observo de cima das colinas. Vejo que é um povo que vive separado e não se considera como as demais nações. Quem pode contar o povo de Jacó? Quem pode numerar a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos e você os abençoou? Mas Balaão respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor colocou em minha boca? Então o rei Balaque lhe disse: venha comigo para outro lugar de onde você verá só uma parte de Israel. E de lá quero que você amaldiçoe esse povo para mim. Então Balaque levou Balaão até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga, onde construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar.
E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto às ofertas queimadas, e eu irei até ali me encontrar com o Senhor. E o Senhor encontrou-se com Balaão e colocou uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. Balaque e os líderes moabitas estavam reunidos próximos às ofertas queimadas quando Balaão voltou. E Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esta mensagem: levante-se, Balaque, e ouça-me. Preste atenção, você filho de Zippor. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. E ele me mandou abençoar. Não posso anular o que ele abençoou. Ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se o grito de que o Senhor é o rei. Deus os tirou do Egito. Israel tem a força de um boi selvagem. Não há magia capaz de amaldiçoar Jacó, nem de prever algum mal contra Israel. Na verdade, todos podem dizer de Jacó e de Israel: vejam só o que Deus tem feito. Esse povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deita até devorar o animal que capturou e beber o sangue de suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não amaldiçoar esse povo, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: eu já não lhe disse que faria tudo o que o Senhor mandasse? Então Balaque disse a Balaão: venha comigo a um outro lugar. Talvez Deus concorde em deixar que você amaldiçoe o povo dali. E Balaque levou Balaão para o alto do monte Peor, de onde podiam ver o deserto de Gesimon. E Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. E Balaque obedeceu às ordens de Balaão, oferecendo um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, o capítulo 23 começa, essa peregrinação de Balaque com Balaão, nos montes ali ao redor de Moabe, onde Israel estava acampado próximo. E eles então queriam, no caso Balaque, o rei de Moabe, queria mostrar a Balaão como eram os israelitas, o tamanho do acampamento, e que dali ele então enviasse uma palavra de maldição. Mas Balaão é o mensageiro que está sendo guiado pelo próprio Senhor, inclusive nesse momento. A palavra diz que ele é profeta, a palavra diz que ele profetiza só aquilo que o Senhor manda. Então a gente tem aqui o retrato, a gente tem um personagem que mostra para nós que Deus tem comunhão com ele, Deus fala com ele, mas ele infelizmente vai ter uma atitude que vai levar o povo de Israel a pecar. Então a gente olha para Balaão e guarda no coração esse perfil, guarda no coração esse estilo de vida desse profeta que vai se contaminar e fazer-se contaminar o povo de Israel também. Capítulo 24. Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores, mas olhou para o deserto. E quando ele viu Israel acampado tribo após tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Como são bonitas as tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. São como vales enormes, como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor mesmo plantou, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão e suas plantações serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino receberá muitas honras. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um boi selvagem. Devoram as nações inimigas e quebram os seus ossos, e as suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam, e como uma leoa se deitam. Quem tem coragem de acordar esse leão? Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Então Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio e lhe disse: chamei você para amaldiçoar os meus inimigos,
mas você já os abençoou 3 vezes. Agora, fuja para sua casa. Eu queria dar muitos presentes para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque: eu disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, se o Senhor não me autorizar, não posso fazer coisa alguma de minha própria vontade, tanto bem como mal. Farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba o que Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavras daquele que presta atenção no que Deus diz, porque conhece a sabedoria do Deus Altíssimo, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Vejo o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó, e de Israel se levantará um rei. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado, e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Então Balaão viu os amalequitas e disse: Amaleque era um dos principais países, mas ele será destruído para sempre. Depois viu os queneus e fez esta profecia: o lugar onde vocês moram é seguro. Vocês construíram cidades em montes altos, mas vocês, queneus, serão destruídos quando o rei da Síria os levar prisioneiros. Balaão profetizou ainda o seguinte: quem conseguirá escapar quando Deus fizer estas coisas? Virão navios de Chipre para afligir a Síria e Éber, mas no final também serão destruídos. Então Balaão voltou para o seu país e Balaque seguiu o seu caminho. Capítulo 24, ele termina, fazendo mais uma profecia a respeito da bênção sobre Israel, mas terminando o capítulo 25, ele não profetiza somente a respeito de Israel, mas ele profetiza a respeito de outros países. E eu queria que você desse uma olhada no final desses versículos aqui, a partir do versículo 17. Veja o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó e de Israel se levantará um rei. Isso está falando tanto da época em que os reis da Síria, em que outros dominadores virão sobre os povos ao redor de Israel e também no final sobre Israel, mas fala do tempo do fim, fala de forma escatológica também. Então, profecias que ainda vão se cumprir, no nosso tempo aqui da leitura, mas que vão se cumprir também somente na volta de Jesus. Então a gente tem profecias que acontecem ao longo da jornada de Israel e outras profecias que o Senhor só vai cumprir na sua volta, com plenitude, Então tem promessas que se cumprem em partes, a gente fala, mas a sua plenitude só vai acontecer na volta de Jesus. E aqui existem, então, algumas, Ele fala sobre Moabe, ele fala sobre os filhos de Sete, ele fala sobre os filhos de Esaú, que é Edom, ele fala sobre Seir, que fala sobre os filhos de Ismael, ele fala sobre o próprio Israel, que será muito poderoso, ele fala sobre os amalequitas, sobre o povo de Amaleque, que são aqueles que entram em guerra contra Israel assim que eles saem do Egito, e o Senhor vai os destruir, nós vamos ver isso. Ele fala sobre regiões, que virão navios do Chipre para afligir a Síria e Éber, mas no final também serão destruídos. Fala sobre o juízo de Deus, vindo sobre as nações também que vão se voltar contra Israel. Capítulo 25, gente, nosso último texto de hoje. Capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifícios aos deuses moabitas. Não demorou muito e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando os seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando Baal Peor, o deus dos moabitas, e o Senhor ficou muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés: reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel.
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens de sua tribo que adoraram o deus Baal Peor. Um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, enquanto choravam na entrada do tabernáculo. E quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Morreram 24.000 pessoas em decorrência da praga. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu. Por isso não matei os israelitas. Agora você deve dizer a ele que estabeleço com ele uma aliança de paz. Ele e a sua descendência serão sacerdotes para sempre, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez sacrifícios em favor do povo de Israel, para que fossem perdoados. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família de Simeão. O nome da mulher midianita era Cosbe, filha de Zur, chefe de um grupo de famílias dos midianitas. Então o Senhor disse a Moisés: ataquem os midianitas e os destruam, porque eles prejudicaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha do líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta no tempo da praga que houve no Monte Peor. Então, o capítulo 25 fala de um episódio extremamente difícil, terrível, né, que acontece no meio das tribos de Israel, onde, por eles estarem acampados próximos a Moabe, ali perto dos moabitas, as mulheres moabitas acabam conseguindo atrair para a imoralidade sexual, para relações sexuais, os israelitas. Mas não só isso, a palavra vai adiante e fala que essa imoralidade sexual passou também a adoração a outros deuses, os deuses moabitas. O principal deles era Baal Peor, o deus, né, que era adorado ali no Monte Peor, ou nessa região ali de Moabe. As mulheres que eram provavelmente sacerdotisas de Baal Peor, elas conseguem atrair os homens de Israel, tanto a área sexual quanto a área de adoração a outros deuses, que se encaixa perfeitamente dentro de toda a palavra na imoralidade sexual. Todas as vezes que alguém usa o seu próprio corpo, que é templo do próprio Espírito Santo, para a imoralidade sexual, que é uma das áreas do sexo, da imoralidade sexual propriamente dita, Deus tem esse termo, né, de imoralidade sexual. Mas quando a pessoa também, ao invés de ter um relacionamento íntimo somente com o Senhor, o único Deus, mas se entrega à adoração a outros deuses, a sacrificar a outros deuses, Deus também chama isso de imoralidade sexual, porque é exatamente a mesma coisa de você estar indo para ter relações sexuais com outros deuses. Você está tendo intimidade, está tendo relacionamento com deuses estranhos que não é o Senhor. E Israel jamais poderia estar adorando outros deuses, já que eles eram separados para o Senhor. Conheciam o único e soberano Deus, aquele Deus que havia realmente falado com eles, mostrado todas as maravilhas, tudo que Deus tinha feito para a nação de Israel. E aqui Deus cumpre então um juízo, né, por causa dessa imoralidade sexual. Deus mata muitos israelitas. Aqui a palavra fala que ao todo foram 24.000 pessoas que morreram só nesse episódio por causa da adoração a Baal Peor. Você imagina a quantidade de homens e mulheres que estavam então dentro desses rituais de adoração a Baal Peor, que estavam nessa imoralidade sexual, que estavam tendo relação sexual com outras mulheres midianitas, que estavam se contaminando com as mulheres e com a adoração aos deuses e às mulheres moabitas. Então, assim, Deus mostra que a importância que ele dava a cada uma das promessas, a cada uma das palavras que ele já tinha liberado para Israel. Israel deveria ser santo, separado. Eles não podiam ter contato, principalmente em adoração ou em relações sexuais com outras nações.
eles só podiam se casar entre a sua própria nação, para que eles permanecessem um povo totalmente puro, separado para Deus. A importância disso é tão forte, gente, dentro da palavra. Deus estava preservando a linhagem de Jesus, né? O zelo de Deus era tão grande, porque somente através da linhagem de Israel poderia nascer o nosso libertador. Por isso que Deus é tão aparentemente duro, né? Um juiz duro, juiz que traz juízo com muita ira, com muita ênfase, né? Mas a gente entende que o amor de Deus estava zelando pela linhagem que deveria ser pura para o nosso Salvador nascer. Amém, queridos? Então, ótima semana aí para vocês, ótimo início de semana para todos vocês. Parem agora um pouco, orem, busquem ao Senhor, façam aí as suas orações, pegue o texto bíblico, ore ele, diga as promessas de Deus através da tua oração. E eu tenho certeza que o Senhor durante esse ano vai nos ensinar muito, não só dentro da palavra, mas no nosso tempo de oração. Isso eu não tenho dúvida, porque isso já tem acontecido comigo e os irmãos já têm dito também o quanto tem sido maravilhoso e poderoso estar, né, lendo a palavra e também orando a palavra, ministrando a palavra ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir muitas promessas esse ano para nós e vai nos usar para ser esses profetas dos últimos dias, que vai adiantar, que vai trazer a volta de Jesus para o mais rápido possível, né? Alcançando muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótima semana aí para vocês. Bora lá, semana 11, né? Seria semana 10, mas virou semana 11. Deus abençoe e ótimo dia para vocês aí, ótima semana.